O vídeo mais visto, aqui tá, alguém escreveu aqui que o vídeo mais visto do seu canal é sobre o Muro de Berlim, né? Sim, é isso ou não? É verdade. Então, se puder comentar um pouco do Tá Muro bom. de Berlim. Eu quando pensei em fazer esse vídeo, né, geralmente as pessoas quando falam do Muro de Berlim falam só do fim do Muro de Berlim, da derrubada e tudo mais, e as duas Alemanhas voltaram a se unificar e não explicam um pouco a origem, não explicam nada da origem do Muro de Berlim, quando ele começou, né? Eram duas nações que foram divididas, né, pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial e tal. E o mais curioso nessa história é assim, as duas Alemanhas, a oriental, que era comunista, e a ocidental, que era capitalista, meio capitalista, quando elas foram declaradas nações separadas, o muro não foi construído imediatamente. Passou-se, eu não lembro agora exatamente, acho que 13 anos. Não, acho que o muro foi de 1961. 61. No tempo do Khrushchev. E essas nações foram declaradas nações separadas, eu não tenho certeza, acho que foi em 48 ou em 47, por isso que eu estou em dúvida de quanto tempo, mas foi aproximadamente 13 anos para se construir o muro, né? E o vídeo se concentra um pouco nisso, né? A primeira parte do vídeo se concentra nisso. Como é que essas duas nações conviveram nesse período, né? Bom tema. E o que aconteceu foi, no início, o líder do bloco oriental achava que podia competir abertamente, ele tinha o suporte da União Soviética, ele falou, a gente vai competir e as pessoas vão querer vir para cá. E assim, inicialmente, né, nos primeiros meses, o lado oriental tinha aluguéis mais baratos. Então, muita gente que morava no lado ocidental e trabalhava no lado ocidental, falou, poxa, eu vou morar lá, tem ali aluguel mais barato, mas não tem emprego como eu estou querendo. O que eu recebo aqui no lado ocidental, eu vou continuar. Então, todo dia eu vou pegar o ônibus, vou pegar meu carro e vou fazer o trajeto. Metrô, né? E eles podiam transitar abertamente. Depois, eles construíram algumas passagens que você tinha que apresentar um passaporte, né, para não ficar uma coisa tão livre, leve e solta. Tinha passaporte no metrô, isso que era curioso. Pois é. E aí as pessoas transitavam livremente, não tinha problema nenhum, né? Tinha quem morava, a família, né? Familiares que moravam de um lado da cidade, né? Estamos falando da cidade de Berlim, né? E parentes que moravam do outro lado da cidade e tal. Só que, com o passar do tempo e as políticas do lado oriental, as pessoas começaram a ver que tinha uma defasagem muito grande dos salários do lado oriental e dos salários do lado ocidental. E aí falaram, poxa, eu vou trabalhar lá, eu vou passar para lá, eu vou morar lá, quem chega, né? E o bloco soviético estava sentindo uma pressão muito forte, porque principalmente quem mais fugia era a molecada que saía da faculdade, né? Então era dos 22 aos 25 anos ali, principalmente eles estavam saindo da casa dos pais e indo para o lado ocidental. E aí o governo falou, poxa, estamos perdendo mão de obra aqui, que é a juventude, e a gente vai chegar a um momento em que não vai ter como renovar a mão de obra aqui nas nossas fábricas e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente não está conseguindo manter os nossos salários no nível do Ocidente, isso está custando muito caro, né? Então, vamos fechar e não vamos deixar mais o pessoal fugir, né? Então, essa foi a motivação inicial, né? E foi uma declaração, ali já foi uma declaração, a construção do muro foi uma declaração de derrota, de que o socialismo não tem como combater o livre mercado, não tem como combater a liberdade das pessoas. É um atestado de fracasso. É um atestado de fracasso. O Muro de Berlim é um atestado de fracasso. A ponto das pessoas arriscarem a vida para superar um muro. Isso. Né? E muita gente me perguntou, assim, eu tenho no meu canal muita gente que assim, não é gente ligada ou que estuda história com frequência. Eu fico feliz de atrair essas pessoas que têm interesse, mas não quer ter aquele contato com uma linguagem elitista da academia, né?
essa linguagem afasta muito as pessoas comuns da leitura de livros, que ficam muito pesados e tal. Então, por isso que eu pensei, quando eu for fazer o meu canal, eu vou usar uma linguagem simples, direta, acessível para as pessoas. As pessoas têm que entender o que está rolando, né? E muita gente perguntava, mas vem cá, e é natural que elas pensem assim. Você construiu um muro no meio da cidade, por que você não dá a volta e você entra no lado... Sim, porque isso ninguém explica, né? Mas toda Berlim Ocidental foi cercada pelo muro. Toda Berlim. Né? A cidade de Berlim ficava na porção da Alemanha socialista, da Alemanha Oriental. Né? E aí, quando você responde isso, aparecem outras pessoas que, com razão, fazem a pergunta. Mas então, por que eles não fugiam? Ao invés de tentar passar para Berlim e tal, sai de Berlim, você fica no bloco oriental e pega a estrada e vai para a fronteira com a Alemanha. Você vai para o interior. Né? Também havia muro ali. E ali o negócio era... Antes do muro ser construído, em 59, já começaram a fazer uma cerca fronteira, de arame farpado, posto de controle. Na verdade, ali eles tinham mais liberdade de ação, então eles fizeram uma zona, eu esqueci o nome, uma zona morta, não é zona morta, eu esqueci o nome disso, mas uma zona de restrição à entrada de cidadãos comuns de 5 quilômetros até a fronteira com a Alemanha Ocidental. Né? Então tinha arame farpado, tinha policiais na estrada. E outra, o pessoal não entende muito bem como funciona dentro do comunismo, e a gente fala que nos países comunistas, né, esses que são ditaduras totalitárias, quando a gente fala de liberdade política, as pessoas não têm muita noção do que a gente está falando. Né? Quando você está num país como Cuba ou a Alemanha Oriental, você não pode sair da sua cidade. Você não tem autorização. Eu quero trabalhar agora numa cidade do litoral. Você não pode fazer isso. Se você sair, você é suspeito. No dia seguinte, quando você não aparece no trabalho, você começa a ser perseguido político. Eles vão conversar com seus parentes, seus pais, né, onde que ele está, né? Por que ele sumiu? Por que ele não apareceu no trabalho? Ele está no médico? Por que ele não avisou que ele ia no médico? Então, você não tem muita alternativa. Né? Em Cuba, isso não é tão rigoroso, mas, por exemplo... Porque Cuba é uma ilha, né? É uma ilha. Mas se você quiser sair de uma cidade e ir para Havana, você não pode, você não tem autorização. Você precisa de autorização do partido. É ele que vai liberar. Não tem assim como a gente faz. Eu vou procurar um emprego lá e... Não. Se você for sair desse emprego, você tem que dar justificativas para o Estado, por que você está deixando o seu emprego. Tudo é uma rede estatal, você trabalha para o governo. Você tem que explicar por que você está saindo. Eu quero ir para Havana, mas por que você quer ir para Havana? Você tem que dar uma justificativa, porque assim, você está querendo fugir, né? Você está querendo ter contato com o litoral e pessoas que fazem o tráfico de fugitivos para Miami, né? Você não tem o direito, né? Então não tinha como as pessoas saírem de Berlim por conta própria, sem avisar ninguém, pegar um carro, né, sem ser parado na estrada e sem sua família sofrer as consequências, porque os familiares eram presos se você simplesmente abandonava a cidade. Né? Então, o negócio era... E também é interessante como lá todos tinham fronteira, a Tchecoslováquia, a Hungria, quem vivia na Europa Oriental só podia tirar férias dentro dos países da Europa Oriental. Exatamente. Então, suas férias vão ser de dia tal até o dia tal. Você não vai poder viajar para nenhum país que seja fora desses países previamente escolhidos. E tem que retornar naquele dia. Senão... Exatamente. Tudo era calculado, combinado, controlado, né? Tem um depoimento, posso falar ainda, não sei como é que está o tempo, posso falar mais um pouco? Tem um livro de depoimentos de uma escritora, Svetlana, é um nome complicado, Svetlana, eu não lembro o sobrenome dela agora, e ela fez uma série de entrevistas com pessoas que viveram no regime comunista soviético, e ela não selecionou. Ela pegou pessoas mais velhas que concordavam com o regime, sentiram tristeza quando acabou, e outras que não, achavam que tinha que acabar mesmo e foi melhor que tenha acabado e tal. E ela deixou essas pessoas falarem. Né? Quando o pesquisador de história, o historiador, faz entrevistas, tá, com pessoas para levantar depoimentos, ele não pode fazer como um jornalista faz, que é assim, mas você acha isso, aquilo? Ele está induzindo não pode o outro, né?
direcionar Você vira e fala assim, você viveu na época da União Soviética, me fala um pouco sobre a sua experiência. É isso. A pessoa fala. E aí você pega e coleta esses dados e ela colocou praticamente que inteiros os depoimentos das pessoas, né? E toda a dor que eles sentiram, sendo a favor ou não, né, do regime soviético. E é interessante que assim, tinha uma mulher, uma senhora, que conta que quando ela se casou, que ela ficou extremamente feliz e tal, porque viviam num país que eles tinham liberdade, que eles podiam, assim, era uma nação de multinações, né? A União Soviética tinha várias nacionalidades e eles podiam ir para onde eles quisessem. Isso era maravilhoso. Aí, quando a gente casou, meu marido falou: a gente vai trabalhar em tal lugar, a gente vai para tal, que é de onde eu sou, minha família a gente vai para lá. E aí ela relata assim: mas o partido achou melhor a gente ir para tal lugar. Então, nós fomos, né? E passamos a vida lá. Foi bom também. Mas, assim, você não tem nenhuma liberdade, né? Nem o pessoal da cúpula soviética tinha essa liberdade. Eles tinham que obedecer às ordens do partido e... Enfim. Porque se liberasse, né? Aí não ficava um lá. Não ficava um. Não ficava um. Né? Mesmo quando, assim, alguns profissionais ligados às relações internacionais ou até aos esportes, né? Quando eles tinham que fazer uma viagem internacional, eles eram cercados de agentes, né? Geralmente, os diplomatas soviéticos, eles eram obrigados a casar com a mulher que era indicada, porque aquela mulher era uma espiã dele. Então, tudo que ele fazia, a mulher ia relatar, né? Se ele falasse: eu estou cansado desse trabalho, meu Deus, o pessoal é muito cabeça dura, óbvio. Ela já delatava e acabou a carreira partido dele. E acabou a carreira do cara, né? E aí, assim, tem relatos de alguns desses caras que conseguiram desertar, né? Depois que fizeram viagens para o exterior e conseguiram fugir. Então, assim, primeiro, eles tinham que mentir completamente para a mulher e falar: cara, eu não queria ir para essa viagem, vamos comigo, né? Não, eu não posso, você vai ter que ir, mas vai ter gente te acompanhando e tal, o pessoal do trabalho, não tem problema nenhum e tal. Tem que mentir para a própria esposa. Impressionante, né? E aí, um desses caras, ele fugiu na Índia, né? Quando ele foi para um evento da esquerda na Índia, ele ia dar algumas palestras, ele deu essa palestra, depois parece que ele entrou no banheiro para se travestir de hippie. Eu conheço, é o Pacepa, não é? Não é aquele que foi para o Canadá, é o Pacepa, não é? Não tenho certeza se é o Pacepa. O Pacepa é um caso clássico, ele também teve que fugir, depois a filha dele corria o risco de morrer também. O Pacepa, acho que ele era romeno, né? Mas ele trabalhou... Não, confundi com o Pacepa com outro russo. Essa é a tem história de um outro que escreveu um livro. Que deu isso, e que deu... Eu esqueci o nome dele agora. Ele deu um branco tem agora. Entrevista dele para o Bezmenov. Isso. Yuri Bezmenov, essa história. Tem na internet, quem quiser pesquisar, fantástico. tem a entrevista dele, é uma entrevista de 1 hora ou mais, em que ele conta todos os planos, né, que os soviéticos tinham, e ele cansou daquilo e falou: velho, isso está me enjoando, embrulhando o estômago, eu não tenho mais estômago para isso, o que eu estou fazendo aqui? Né? E falou: vou fugir. Aí ele se disfarçou de hippie, né? Tinha muitos ingleses, europeus ali na época que eram hippies, e aí ele entrou no meio daquele pessoal, botou um violão e tentou fugir, pegou um ônibus, foi para outra cidade. Lá ele, com identidade falsa, ele conseguiu voar para... Acho que ele voou para a Europa Ocidental, não voou para os Estados Unidos. Depois ele se mudou para os Estados Unidos e virou conselheiro, dava orientação para o governo americano sobre como os soviéticos pensam, né, quais os riscos que os americanos sofriam com os soviéticos e tal. E ele falou: não, isso aqui não se preocupa, que eles não vão ser loucos de fazer isso. Mas isso aqui, sim. É muito interessante. As pessoas essa não história. Têm ideia, né, de não como era a União de como Soviética, era a né? coisa. Não fazem o controle, ideia. as limitações. Tem um outro relato que eu achei muito curioso, que era um figurão lá, filho de um figurão, que ele queria conhecer os Estados Unidos. Então ele fez um pedido de ele fez um pedido para poder ir para os Estados Unidos.
que 99% era indeferido. Só que ele conseguiu autorização. Sabe quanto tempo ele esperou? 18 anos. Meu Deus. 18 anos ele conseguiu um visto para os Estados Unidos. Ele foi e voltou. Mas olha, 18 anos. Uma coisa assim assustadora, né? Meu Deus. Assustadora. Tem uma história interessante também de um romeno. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora. Andrei Plechu. Andrei Plechu é o nome dele. Ele era um intelectual, participou de parte do governo. Em alguns momentos ele atuou dentro de ministérios, né, do regime romeno comunista, né? Em outros momentos ele foi só professor universitário e ele tinha que fazer palestras em alguns países europeus do Ocidente, né? E uma vez ele foi para Paris e ele era todo vigiado e tal, não podia fugir e tal, e ele nem pensava, assim, ele era mais pacato e tal. Só que aí, conversando com outros colegas que visitaram, que também foram para o Ocidente, né, ele encontrou lá um colega que tinha fugido. E aí ele trocou a informação e falou assim, cara, o que você achou de mais fascinante aqui num país como a França? Assim? Ele falou, cara, a gente chega numa padaria e pergunta se tem pão e eles têm pão. A gente chega numa cervejaria e fala, cara, você tem cerveja? Tenho, claro que tem. E ele fala ainda assim, e é engraçado, porque assim, você pergunta isso, as pessoas que te atendem, elas não têm a noção de onde você mora. Chegar numa cervejaria e pedir uma cerveja, você nunca encontra uma cerveja. Só em época de festa do partido. O partido quer agradar o povo e vai lá e coloca a cerveja. Ou pão. Né? Raramente você tem que pegar fila para comprar pão e geralmente você pegou atrasado, chegou lá, já acabou o pão. Né? Então, o comerciante que atendia esse cara em Paris, né? Os parisienses não são muito simpáticos, né? Então, quando você faz uma pergunta estúpida dessa, né? Você tem cerveja? Eles olhavam com cara feio. É óbvio que nós temos cerveja. Porque o que você acha que eu estou fazendo aqui? Né? Respondiam com grosseria. E, apesar da grosseria, ele ficava numa alegria. Porque, nossa, eu vou tomar uma cerveja. A primeira vez que eu entro num lugar e vou... Né? Isso revela um pouco também de como era a vida nos países soviéticos. Né? A carência... de produtos básicos que a gente acha que não, né, assim, tá bom, não vai ter roupa de marca, não vai ter McDonald's, não é isso, é muito pior do que isso. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.